Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana. Hoje, 8 de maio do ano de 2023. Está no ar mais uma edição do Jornal Verde Vale, trazendo para você todas as informações. Comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos à número 1 da região. Começando então mais uma edição do Jornal Verde Vale. Agora são 6h36. A partir de agora, você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Clientes de 5G só têm a tecnologia disponível 7,6% do tempo de uso no país. Mega Sena, concurso 2.589. Ninguém acerta 6 dezenas e prêmio vai a 40 milhões de reais. Fóssil humano de quase 12 mil anos é encontrado em Serranópolis. Governo anuncia detectores de metal em todas as escolas da rede estadual de Goiás. Plano Safra 2022-23, governo libera 200 milhões de reais de suplementação. Golpe do bilhete premiado. Polícia prende 23 em 4 estados. Prejuízo estimado é de R$1 milhão. Rio Verde, polícia indicia estudante de medicina que fraudou o sistema de cotas. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Muito bom dia para você mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Uma excelente semana a todos. O 5G puro se aproxima de completar 1 ano de operação no Brasil, mas a nova rede da 5ª geração de telefonia móvel ainda está longe de mostrar todo o seu potencial. De olho na prometida velocidade até 100 vezes superior à do 4G na palma da mão, consumidores vêm experimentando uma sensação muito diferente. E muita gente tem recorrido às redes sociais para questionar, porque nem sempre os seus smartphones baixam fotos e vídeos em alta definição em poucos segundos. As queixas são explicadas por dados inéditos da consultoria OpenSignal, que mede a velocidade em diversos países do mundo. O estudo revela que no Brasil os usuários ativos do 5G ficam só 7,6% do tempo efetivamente conectados à nova rede. No restante do período de uso, continuam conectados em 4 e 3G. Isso ocorre porque os celulares se conectam de forma automática às redes de teles para não ficarem sem comunicação. Se falta o sinal da tecnologia mais avançada, automaticamente procura a do degrau mais próximo. No ranking de 56 países, o Brasil está na 46ª posição, quando o tema é a disponibilidade da nova rede 5G. 6h38. E o concurso 2.589 da Mega Sena foi realizado na noite de sábado em São Paulo e ninguém acertou as 6 dezenas. O prêmio estimado para o próximo sorteio acumulou em 40 milhões de reais. Confira os números sorteados: 1, 15, 16, 25, 32, 36. 35 apostas acertaram 5 dezenas e ganharam R$ 83.308,16. Outras 3.202 apostas acertaram 4 dezenas e vão levar R$ 1.301,28. Próximo sorteio da Mega Sena será na terça-feira. 6h39. Estratégia de combate à dengue, zika e chikungunya está focada nas diferenças regionais do país, segundo o Ministério da Saúde. Quem traz os detalhes é Fernando Alves. O Ministério da Saúde tem focado nas particularidades de cada município brasileiro para desenvolver uma estratégia eficiente no combate à dengue, zika e chikungunya. É o que afirma a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente da pasta, Ethel Maciel. Nesta semana, o Ministério lançou a campanha nacional de comunicação contra as arboviroses. A nossa estratégia tem sido, ao longo do tempo, tratar o Brasil como um bloco. E nós estamos utilizando os estudos científicos para entender que os problemas não são os mesmos e, portanto, as soluções precisam ser diferentes. E é nisso que a gente vai atuar. A gente precisa de chegar lá no bairro, porque um bairro dentro do município também não é igual a outro bairro. Em março deste ano, foi instituído o Centro de Operações de Emergências,
que colabora para um monitoramento mais amplo e assertivo das particularidades presentes nas diferentes áreas do país. Outra estratégia adotada pela saúde, de acordo com a secretária, é a utilização de mosquitos incapazes de transmitir o vírus. Para o secretário executivo do Conselho Nacional das Secretarias de Saúde, Jurandir Frutuoso, além da utilização desses mosquitos, é importante melhorar a capacitação dos profissionais para o atendimento adequado aos pacientes. A gente sabe que no caso principalmente de dengue e chikungunya, uma grande parte dos óbitos se dão por conta do manejamento inadequado dos pacientes. O diagnóstico no tempo hábil e o tratamento adequado ao longo do processo em que a doença se instala. Eu acho que a gente tem que insistir nessa questão da capacitação dos profissionais para que isso aconteça no tempo e a gente possa tratar esses pacientes. O Ministério da Saúde recomenda procurar a unidade de saúde mais próxima em caso de forte dor na barriga, vômitos frequentes, agitação ou sonolência, sangramento espontâneo, diminuição da urina, extremidades frias e pressão baixa. Reportagem Fernando Alves. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. E pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica de Goiás encontraram fóssil humano que pode ser de cerca de 12 mil anos em um sítio arqueológico em Serranópolis, município que fica a cerca de 370 quilômetros de Goiânia. A descoberta faz parte do projeto Escavação do Sítio Arqueológico Serranópolis, Goiás, Novas Perspectivas. A equipe de pesquisadores, coordenada pelo professor Júlio César Rubim, encontrou o fóssil a 2 metros de profundidade. A estimativa é de que tem entre 11.700 e 11.900 anos, mas também não é descartado que seja mais recente, o que só vai ser possível saber com a continuidade das pesquisas. O projeto é desenvolvido desde 2020, já encontrou 10 crânios centenários na mesma região em junho do ano passado. No passado, pesquisadores localizaram um homem da Serra do Cafezal com datação de 11 mil anos. E o governo do estado anunciou neste domingo que todas as escolas da rede pública de Goiás irão utilizar detector de metal para reforçar a segurança na sala de aula. O investimento é de R$1.800.000. A direção de pelo menos 600 unidades já receberam o equipamento e, de acordo com a Secretaria da Educação, a orientação é para que seja usado um detector para cada 100 alunos matriculados. No mês de abril, o governador Ronaldo Caiado sancionou a Política Estadual de Prevenção e Combate à Violência Escolar. O documento estabelece protocolos para promover a segurança nas instituições de ensino públicas e privadas de Goiás, incluindo o uso de detectores de metais. A política também prevê a interlocução com as páginas de internet para a remoção de conteúdos impróprios e que fazem apologia ao crime, além da responsabilização civil, penal e administrativa do agressor, pais e responsáveis e da execução de campanhas de combate ao bullying no ambiente escolar. 6h43 e o Detran intensifica ações educativas durante o Maio Amarelo. Quem vai trazer os detalhes dessas ações é Leandra Matos. Detran Goiás intensificou as ações educativas e desenvolveu parcerias com instituições públicas e privadas para estimular o debate sobre a prevenção de acidentes de trânsito. Neste ano, o Maio Amarelo conta com 48 ações programadas, entre palestras, blitz, Detranzinho e campanhas educativas. Os trabalhos tiveram início no dia 2 de maio e vão até o dia 31. Dentro da programação serão promovidas palestras sobre direção defensiva em empresas, alertando para a necessidade da atenção e do respeito à legislação. Serão realizadas ainda ações educativas em eventos temáticos. Já o Detranzinho, programa de formação de multiplicadores, será desenvolvido em escolas públicas e privadas em diversos municípios. Serão realizadas atividades em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Hidrolândia, Trindade, São Simão e Santa Helena, além de Rio Verde, Jaraguá, Porangatu, Silvânia, Uruaçu, Padre Bernardo, Planaltina, Nerópolis e Crixás. O Maio Amarelo é um movimento mundial de atenção pela vida no trânsito. O objetivo é reunir esforços entre iniciativa pública e privada para estimular o debate sobre a segurança viária e incentivar a adoção de condutas seguras por pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
6h45 e com direito ao olé da torcida que lotou Morumbi, o São Paulo venceu o Inter por 2-0 na tarde desse domingo pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória levou o São Paulo a 7 pontos na 5ª colocação, o que pode mudar com o complemento da rodada. O Inter, com a mesma pontuação, está em 8º, por ter o menor saldo do que o tricolor. Na próxima rodada do Brasileirão, o Inter joga na quarta-feira às 19 horas contra o Atlético Paranaense no Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o São Paulo, na quinta, às 20 horas, visita o Fortaleza no Castelão, na capital cearense. E uma partida com emoção do início ao fim e cheia de reviravoltas. O Grêmio e Bragantino empataram por 3-3 na noite desse domingo na Arena, pela 4ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Grêmio vai a 7 pontos e ocupa a 7ª posição na tabela de classificação. Já o Bragantino se recupera da derrota na última rodada e sobe para a 12ª posição com 5 pontos. Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira pela 5ª rodada do Brasileirão. Às 19 horas, o Bragantino recebe o América Mineiro no Nabi Abichedi. Às 21h30, o Grêmio visita o Palmeiras no Allianz Parque. Verstappen vence o Grande Prêmio de Miami. Os detalhes dessa vitória você confere com Rafael Silva. O piloto da Red Bull, Max Verstappen, venceu neste domingo o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1. Em segundo, chegou o mexicano Sérgio Pérez, da mesma equipe, seguido por Fernando Alonso, da Mercedes. O resultado de Verstappen pode ser considerado surpreendente, já que o holandês largou em 9º lugar, depois de ter uma volta descartada no treino classificatório. Em apenas 15 voltas, o holandês saiu da 9ª posição para a 2ª, atrás apenas do mexicano Sérgio Pérez. Foi questão de tempo para que Verstappen aproveitasse uma das paradas do colega para assumir a 1ª posição. Pérez obteve o 4º pódio da temporada e Verstappen chegou à 3ª vitória somente este ano. Com o resultado, o holandês chega aos 119 pontos, 14 a mais que Pérez, que fechou a rodada com 105, seguido por Fernando Alonso com 75. O próximo evento da Fórmula 1 será o Grande Prêmio da Emília-Romagna, na Itália, em 21 de maio. Agência Rádio Web com informações internacionais, Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47 agora. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou o valor dos recursos que serão disponibilizados para a complementação do Plano Safra 22-23, que termina no dia 30 de junho. Serão disponibilizados 200 milhões de reais, o que deve permitir a equalização de cerca de 8,4 bilhões de reais para aplicação imediata nos programas de financiamento do Moderfrota, irrigação e demais investimentos em pré-custeio e custeio. Conforme o ministro, a medida foi necessária porque o Plano Safra em curso não conseguiu cumprir todas as demandas dos produtores por esse crédito. O ministro também lembrou que o sucesso da linha de crédito rural dolarizada do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, construída com o MAPA, mostrou a necessidade de alocação de mais recursos para esse tipo especial de financiamento. O volume de 200 milhões de reais para a suplementação de recursos para o Plano Safra 22-23 está bem abaixo do esperado pelo setor. De acordo com entidades, seria necessário um aporte de 1,03 bilhão de reais, valor que estava sendo negociado entre o Ministério da Agricultura e o da Fazenda desde março. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Sexta-feira eu fui ao parlamento e a bancada do Chega me participou que, com a ausência de Bolsonaro, tiraram o passaporte dele, ele não vai poder vir. Está adiado o encontro mundial da cúpula da direita do mundo no próximo fim de semana em Lisboa. Estava marcado para o próximo fim de semana, dias 13 e 14 de maio. Vem gente da Itália, da Hungria, do mundo inteiro, enfim. Vai vir, né? Agora estão esperando que Bolsonaro receba o passaporte de volta. E me perguntaram por quê. Eu disse, não sei. Uma que foi o Supremo, ele não é mais subordinado ao Supremo, ele não tem mais foro privilegiado, devia ser um juiz de primeira instância se houvesse motivo, mas uma questão administrativa como cartão de vacina não é motivo para tirar passaporte, mesmo porque a Organização Mundial de Saúde acaba de dizer que, olha, acabou a pandemia, não tem mais, né? Então, são coisas estranhas, eles já sabem que no Brasil há insegurança jurídica nesse momento que a gente não pode
confiar na Constituição, né? Pobre Constituição brasileira. Estou esperando manifestação de Bernardo Cabral, relator da Constituição, da Constituinte. O Nelson Jobim, que foi presidente supremo, foi relator da Comissão de Sistematização. Eles bem que poderiam dizer alguma coisa para a gente entender. Eu cobri a Constituinte, sei o que escreveram. A Constituição é explícita, ela não é implícita, né? Então, enfim, ficam essas dúvidas. Bom, uma outra questão, queria falar sobre uma denúncia feita no plenário da Assembleia de Mato Grosso pelo deputado Coronel Davi, que mostrou a fatura, a nota de uma contratação pelo Conselho Indigenista Missionário, que é ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, de 2 ônibus para levar índios para invadirem uma fazenda. Imagina, chegam os ônibus, índios descem e invadem uma fazenda, né? Eu estou falando nisso porque está começando aí uma CPI das ONGs da Amazônia, quem sabe incluir essas coisas, né? Aliás, aí tem 14 mortos já na região Yanomami, e o pior é que foi previsto isso. Foi previsto. Na hora que o governo, depois de fazer aquele barulho publicitário de retirada dos garimpeiros, só que impediu a retirada. Logisticamente, o governo queimou a casa, obrigando-os a sair, e queimou os aviões e helicóptero. E retirou alguns, mas disse que tinha 20 mil. Então está acontecendo o que estava previsto. Eles diziam, vamos ter que passar por aldeias indígenas. Pode haver confronto. Tá aí. Morreu um agente de saúde que é de etnia indígena, né? E mais 13 do lado garimpeiro, provavelmente. O último corpo encontrado foi de uma mulher estrangulada. E é bom que todo mundo sabe que garimpeiro, boa parte do garimpeiro está lá com a família, com mulher, com filho, com criança, morando. Parece que quem calculou essa logística tem que ser responsabilizado por essas mortes. Bom, uma outra questão, estão falando em CPI das vacinas. O Financial Times está mostrando que a Pfizer quer cobrar dos países europeus metade do preço de 70 milhões de doses da vacina Pfizer que foram canceladas, que não querem mais. E os parlamentares da Europa, e eu soube isso no parlamento aqui em Lisboa, parlamento português, os parlamentares da Europa querem saber dos contratos de vacina, que parece que é um segredo de Estado. Não é de Estado porque não aparece. O Estado quer saber também o que dizem os contratos, a questão dos efeitos adversos, o que está escrito lá. Tanto caso ocorrendo aí. Querem saber sobre a eficácia das vacinas também. São questões que agora a gente tem que passar. Daí a OMS declarou que não tem mais pandemia, passado esse tempo, vamos discutir quem nos enganou, quem nos levou para caminhos errados, para caminhos tortos. Bom, e para encerrar, questão de julgamento lá no Supremo, a Procuradoria-Geral da República denunciou 1.390 pessoas, das quais 239 por execução e 1.150 por incitação ao 8 de janeiro. Já tem 550, todos viram réus. Com voto contrário, o voto discordante de André Mendonça e Nunes Marques. Não? André Mendonça disse assim, olha, tudo bem, quem quebrou? Crime contra o patrimônio público. Agora, incitação incorre em liberdade de expressão, liberdade de opinião, que são garantidas pela Constituição. E outra coisa que ele reclamou, não tem prova, não há individualização das condutas, e não obedece o devido processo legal, é julgamento por lote. Enfim, eles se tornando réu terão que encontrar prova para cada um, testemunha de cada um para cada um, advogado de cada um, depoimento de cada um. São 1.390 pessoas. Eu não sei como é que o Supremo vai sair dessa. Parece um tribunal de primeira instância, criminal, e com um trabalho enorme pela frente. Porque encheram os ônibus lá na frente do quartel, simplesmente levaram as pessoas. Sim, tem que identificar, né? Quem quebrou, quem jogou o relógio no chão, quem não jogou, quem quebrou, quem não quebrou. Teve gente que entrou e limpou. Mas, enfim, essa é uma discussão também para a CPI mista, que eu acho que agora tem que começar. De Lisboa, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil.
7h02, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E 23 pessoas foram presas na manhã desse domingo, suspeitas de aplicar o golpe do bilhete premiado em 4 estados do Brasil. As prisões ocorreram no Rio Grande do Sul, com 18 presos, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. Além disso, outras 5 pessoas que já estavam detidas no sistema prisional respondem pelo crime. No Rio Grande do Sul, agentes da Polícia Civil cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão nos municípios de Passo Fundo, Caxias do Sul e Farroupilha. Em Santa Catarina, as ações ocorreram em Itajaí, Camboriú e Balneário Camboriú. Já no Paraná, foram cumpridos mandados em Pinhais, São José dos Pinhais e no município de Colombo. Em Vila Velha, no Espírito Santo, policiais civis também realizaram uma prisão. As investigações tiveram início em 2021, quando mais de 20 vítimas, a maioria idosa, caíram no golpe do bilhete premiado. A Polícia Civil Gaúcha estima um prejuízo de cerca de R$1 milhão. Os detidos serão enquadrados nos crimes de estelionato e associação criminosa. E a ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse em pronunciamento nas redes de televisão e rádio nesse domingo que é hora de intensificar a vacinação contra a Covid-19. Ela advertiu que as hospitalizações e os óbitos pela doença ocorrem principalmente em indivíduos que não tomaram as doses da vacina recomendadas. A ministra destacou os esforços de cientistas e dos laboratórios que desenvolveram e produziram as vacinas. O pronunciamento veio após o anúncio da Organização Mundial da Saúde, a OMS, de que a Covid não é mais uma emergência de saúde pública de importância internacional. Durante a sua fala, a ministra reforçou a importância da vacinação contra a doença e que a pandemia ainda não acabou de fato. A Organização Mundial da Saúde deu fim ao estado de emergência global na última sexta-feira. Esse é o nível mais alto de alerta da agência em relação a uma doença. Após anúncio da OMS, Nízia reconheceu que a medida é uma grande vitória, mas afirmou que a Covid-19 ainda requer atenção especial. 7:04, Maio Laranja. Crescem casos de crimes virtuais contra crianças. Prestem atenção, Denise Coelho traz os detalhes dessa matéria. Qualquer criança ou adolescente pode ser alvo de abuso e exploração online. Neste mês, uma campanha em torno do Maio Laranja aborda o tema com foco no combate a esse tipo de crime. A iniciativa tem o aval de uma lei federal aprovada no ano passado. Quem dá os detalhes é Maurício Cunha, diretor de paz da Child Fund Brasil, uma das organizações que estiveram à frente na mobilização no Congresso Nacional pela aprovação da nova legislação. Ele relata como o problema tem se tornado cada vez mais preocupante no Brasil. Segundo a SaferNet, houve quase 112 mil denúncias de crimes envolvendo fotos e vídeos de violência sexual contra crianças no Brasil apenas em 2022. Isso representa um aumento de quase 10% em relação ao ano anterior. Esse aumento de denúncias já vinha acontecendo em 2020 e 2021. O problema chegou inclusive à televisão. Na novela Travessia da TV Globo, a trama da jovem Karina, interpretada pela atriz Daniele Olímpia, comoveu telespectadores. A adolescente é enganada por um abusador que utilizou técnicas de inteligência artificial para mudar áudios e vídeos e se passar por uma agente de modelos. Por fim, com fotos íntimas da menina, passa a fazer chantagens. O diretor da Child Fund cita a pesquisa TIC Kids Online Brasil, do Comitê Gestor da Internet, que revela o alto uso da web por esse público, o que justifica ainda mais a relevância da campanha. Quase 90% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos que usam a internet no Brasil possuem pelo menos um perfil nas redes sociais, sendo que quase 80% possuem smartphone e mais de 50% acessam a internet pelo celular. Nós vamos abordar o assunto em nossas redes sociais, no nosso site e faremos uma live também nesse mês para aprofundar o tema. A entidade criou uma cartilha com orientações aos responsáveis e organizações, dicas como estimular o uso da internet em casa e em horários específicos, utilizar aplicativos de controle como YouTube Kids e Google Kids, como ainda explicar aos filhos sobre como bloquear, reportar e denunciar conteúdos suspeitos. O documento pode ser acessado no site www.childfoundbrasil.org.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07 agora. E um homem de 35 anos foi indiciado por fraudar o sistema de cotas para obter aprovação em medicina na Universidade de Rio Verde, aqui no sudoeste goiano.
Segundo a delegada Thaisa Antonello, da Delegacia de Defesa Social, o aluno teria adulterado a cor da pele para ingressar na instituição. A universidade informou ter recebido uma denúncia contra o estudante no dia 3 de outubro do ano passado. No e-mail enviado para a instituição, o suspeito teria usado o sistema de cotas de forma irregular. Segundo a universidade, o indivíduo foi chamado 3 vezes para prestar interrogatório após um processo administrativo disciplinar ser aberto. Apesar disso, nunca compareceu. O suspeito foi interrogado na delegacia de Formosa, mas, de acordo com Thaisa, permaneceu em silêncio. O estudante foi desligado da universidade no dia 11 de abril deste ano e nesta sexta-feira ele foi indiciado. A defesa do acusado não foi localizada. Na última sexta-feira, um jovem de 19 anos morreu durante um confronto com a polícia militar em Tumbiara, cidade a 213 quilômetros de Goiânia. Ele e o comparsa que acabou preso são suspeitos de participarem de uma quadrilha que praticava assaltos e furtos na região desde fevereiro desse ano. Segundo informações do delegado Felipe Sala, na noite anterior ao confronto, os homens haviam roubado um veículo e foram encontrados pela PM na casa onde moravam. Durante a abordagem, um dos suspeitos sacou uma arma de fogo e houve o confronto, resultando na morte do jovem. Ainda de acordo com o delegado, os jovens roubavam carros utilizando a violência durante as ações. Eles tinham como alvo locais com maior fluxo de dinheiro e abandonavam os veículos durante as fugas. 7-9. Polícia desarticula quadrilha que comunicava falsos roubos de veículos e cargas para receber de seguradoras. Quem traz os detalhes é o repórter Túlio Isaac Filho. Uma vida de luxo bancada às custas de diversas fraudes às seguradoras, envolvendo falsa comunicação de crime. Foi por isso que em 2022 a Operação Escroque teve início. E hoje ela cumpriu 4 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. Importante a gente ressaltar que essa força de segurança pública, ela propicia a oportunidade de colaboração entre as forças, tanto a Polícia Penal, quanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Federal, na elucidação de crimes. Isso possibilita que os agentes possam trabalhar de forma interativa, contribuindo, tanto com experiências quanto com informações. A Polícia Penal tem feito o trabalho de cooperação das forças de segurança pública do Estado de Goiás e também federal. E hoje nós temos aí, integrando essa força-tarefa, e tem selecionado os melhores policiais para estar compondo essa força-tarefa e tem trazido esse resultado positivo. Meu amigo, um esquema que movimentou mais de 2 milhões de reais. Presta atenção como é que funcionava toda a jogada. Eles comunicavam o falso roubo de um carro, esse carro ia para o desmanche e eles recebiam o dinheiro do seguro. Uma verdadeira bolada. Somente uma pessoa comunicou 10 roubos em um prazo de 2 anos, sendo 3 no mesmo endereço. A operação aconteceu em Goiás, Mato Grosso, Pará e também no estado do Paraná. Diversos bens de luxo foram apreendidos pelas forças de segurança, entre eles carros, embarcações e motos de alta cilindrada. A forma de atuar dessa organização criminosa, ela é bem peculiar, né? O pessoal, ele segurava carros e cargas, caminhões também, né? E estima-se que o prejuízo ultrapasse a 2 milhões de reais, né? Túlio Isaac Filho, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7 horas e 11 minutos agora. E o Palmeiras goleou o Goiás por 5-0 na noite desse domingo na Serrinha pela 4ª rodada do Brasileirão. Um jogo que teve cara de treino de luxo para o time de Abel Ferreira, dominante e com um jogador a mais desde o fim do primeiro tempo, após a expulsão de Lucas Alter. O Verdão construiu o resultado com gols de Arthur, Sidmar contra Rafael Veiga, Hendrick e Dudu. A vitória levou o Palmeiras aos 10 pontos, em segundo lugar no campeonato, atrás apenas do Botafogo, que tem 12. O Fortaleza, que enfrenta o Corinthians hoje, pode ultrapassar o Verdão. Já o Goiás continua com 3 pontos, à frente apenas do Coritiba e do América Mineiro. O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Grêmio às 21h30 no Allianz Parque, enquanto o Goiás visita o Flamengo no Maracanã, também na quarta-feira às 20 horas. Os 2 jogos são válidos pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo segue 100% na liderança do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o Alvinegro bateu o Atlético Mineiro por 2-0 em jogo válido
pela 4ª rodada da competição e se isolou na ponta. Atuando em casa no Newton Santos, a equipe preservou peças, mas teve grande atuação e venceu com um golaço de calcanhar de Vitor Sá no primeiro tempo e Matheus Nascimento na segunda etapa. Com a vitória, o Botafogo chegou aos 12 pontos e se isolou na liderança do Brasileirão, com 2 pontos a mais que o Palmeiras, segundo colocado. Com 4 pontos, o Atlético Mineiro aparece apenas na 14ª colocação. Os dois times voltam a campo no meio da semana. Na quarta-feira, Atlético Mineiro vai até a Arena Pantanal enfrentar o Cuiabá às 20 horas. Na quinta-feira, o Botafogo recebe o Corinthians no Newton Santos às 19 horas. Os 2 jogos são válidos pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h13. E o mercado brasileiro do milho está em baixa e sem perspectiva de melhora, segundo a Safras Consultoria. Os preços do milho cederam de forma bastante expressiva e a tendência é que sigam declinando ao longo do mês de maio, pois os consumidores seguem pouco efetivos nas aquisições e os produtores estão fixando ofertas para venda na tentativa de disponibilizar espaços nos armazéns para estocar a safra de soja. Além disso, o clima segue bastante favorável para o desenvolvimento da safra do milho, com a ausência de geadas, que deve garantir uma produção recorde no Brasil. O movimento de valorização do real frente ao dólar também vem impactando as cotações futuras da safrinha, diminuindo as cotações nos portos para embarques futuros, o que acaba pressionando os preços de balcão. Nos Estados Unidos, as condições climáticas também se mostram favoráveis, o que está ajudando a pressionar as cotações na Bolsa de Mercadorias de Chicago, o que também traz reflexos nos preços aqui no Brasil. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, as exportações de milho do Brasil confirmam enfraquecimento em abril, uma queda de 33,1% no valor médio diário da exportação, retração de 28% na quantidade média diária exportada e desvalorização de 7% no preço médio em comparação com abril de 2022. 7h14. Senado aprova a venda de créditos de carbono em florestas públicas. O Senado Federal aprovou na última terça-feira uma medida provisória que permite novas atividades econômicas sustentáveis dentro das concessões florestais do Brasil. Para a pesquisadora Jaqueline Ferreira, que é gerente de portfólio do Instituto Escolhas, a MP 1151, que agora segue para a sanção do presidente Lula, aprimora a Lei de Gestão de Florestas Públicas, que regula as concessões florestais do país. As alterações trazem medidas que garantem mais agilidade ao processo licitatório, flexibilidade nos contratos e ampliação dos objetos das concessões florestais, que passam, por exemplo, a poder comercializar créditos de carbono de conservação e outros serviços ambientais, como a restauração florestal. A medida provisória tem base no projeto de lei 5.518, que contou com subsídios do Escolhas em sua elaboração e foi apresentado em 2020 pelo então deputado Rodrigo Agostinho, atual presidente do IBAMA. O Instituto questionou, por exemplo, por que 17 anos depois da criação da legislação, em 2006, embora o planejamento indicasse 44 milhões de hectares de florestas públicas passíveis de concessão, apenas 1.300.000 hectares foi de fato concedido. Para a Jaqueline, ainda existe um amplo potencial não explorado. Um dos estudos do Instituto Escolhas analisou o potencial de geração de carbono em 37 áreas passíveis de concessão na Amazônia e identificou um potencial de geração de 24 milhões de dólares ao ano em créditos de carbono, aproximadamente 125 milhões de reais ao ano. Os créditos de carbono podem aumentar em 43% as receitas de um concessionário que hoje só está dedicado ao manejo sustentável da madeira. A pesquisadora avalia ainda que o novo marco legal também aumenta a atratividade das concessões florestais e consolida a visão de que a floresta de pé, aliada com a proteção dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, vale muito mais, inclusive economicamente. Em um contexto de emergência climática, as concessões florestais são fundamentais para mobilizar recursos e esforços para conservar as áreas de florestas públicas. O desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis pela iniciativa privada e sob monitoramento do Estado nessas áreas não só gera emprego local, como pode evitar o desmatamento e impulsionar o desenvolvimento de uma economia florestal. Para tanto, Jaqueline defende que é preciso ir além do manejo sustentável de madeira e também valorizar os produtos não madeireiros e os serviços ambientais dessas áreas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale.
7h17 agora. E a Prefeitura de Mineiros, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, anuncia que a vacinação contra a influenza está disponível para todos os moradores acima de 6 meses de idade. Além da imunização contra a influenza, a população poderá receber outras doses de rotina durante o evento. Será necessário apresentar os documentos pessoais, como o RG, CPF ou CNH, juntamente com cartões do SUS e de vacinação. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h17. Golpistas usam o imposto de renda para enganar os contribuintes. Vamos conferir os detalhes desse golpe com Priscila Mendes. No período de entrega da declaração do imposto de renda, se tornou comum muitas pessoas receberem mensagens, links falsos enviadas por golpistas que usam todo tipo de armadilha, se passando pela Receita Federal. O contador Norival Rezende e conselheiro do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas, fala quais estratégias os criminosos costumam usar para atrair pessoas para o golpe. A cada dia que passa, os criminosos encontram uma forma de ludibriar as pessoas para obterem vantagens. As formas podem ser, sim, através dos meios eletrônicos vigentes, seja WhatsApp, e-mails falsos, mensagens, ou mesmo de forma presencial. É incrível isso, mas presencial também acaba acontecendo. O que não pode é o contribuinte cair nessas armadilhas. E na maioria das vezes acaba caindo em um conto do vigário, ficando a ver na vida. Os golpes são sempre acompanhados de um link falso que tentam chamar a atenção dos contribuintes, informando problemas na declaração, números de protocolos de entrega ou até mesmo notificações oferecendo restituição do imposto. E se prevenir de golpes é essencial. A melhor prevenção, na minha opinião, busque alguém de seu relacionamento que entenda do assunto, a fim de se evitar cair em golpes dessa natureza. Muitas vezes as propostas são atentadoras, mas, como diz o ditado, não existe almoço de graça, ou mesmo que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Por esse motivo, muita calma nesta hora. Às vezes podemos nos encontrar em um momento de dificuldades financeiras e acabamos entendendo que aquela proposta deva ser aceita. Leve engano, cuide-se. Não se deixe levar por essas circunstâncias e por essas armadilhas. A Receita Federal informa que jamais envia e-mails, avisos por aplicativo de mensagens e celular via SMS. De acordo com o órgão, a comunicação normalmente é feita por meio de carta e, por isso, solicita ao contribuinte que atualize o endereço. Lembrando que a declaração do imposto de renda precisa ser entregue até o dia 31 de maio. Caso a pessoa que é obrigada a declarar não cumpra o prazo, terá que pagar multa no valor mínimo de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido no ano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25, já de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, a CPI do MST ainda será aberta na Câmara, mas os deputados que estão na linha de frente de investigação já definiram os primeiros alvos dos trabalhos. A ideia é mirar nos líderes regionais do movimento que assumiram a coordenação das invasões de propriedades e controlam as finanças e a logística dessas operações. Em outra frente, os deputados vão levantar as verbas públicas já repassadas pelo governo petista ao movimento. A convocação de João Pedro Stedley e de outros líderes conhecidos do movimento por hora não vai entrar nos planos. E a ministra do Meio Ambiente e do Clima, Marina Silva, segue internada no Instituto do Coração em São Paulo. De acordo com o boletim médico deste domingo, emitido ao 12h30, sua condição é estável e com boa evolução. Ela testou positivo para Covid no sábado. A internação da ministra foi uma orientação médica após ela apresentar alguns sintomas gripais, como tosse, coriza e mal-estar. 7h26. Conselho Federal de Medicina contesta a qualidade de novos cursos de medicina pelo país. René Almeida
é quem vai contar essa história. A maioria dos cursos de medicina abertos no Brasil nos últimos 5 anos não atendem a requisitos essenciais para uma boa formação dos estudantes. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, 75 novas escolas médicas surgiram no país neste período. No entanto, quase metade dos cursos estão em cidades onde não há equipes de saúde da família suficientes, 87% não oferecem pelo menos 5 leitos públicos de internação hospitalar por aluno e 90% estão localizados em municípios sem um hospital de ensino. O coordenador da Comissão de Ensino Médico do CFM, Júlio Braga, critica a abertura indiscriminada de escolas médicas. Independente do sistema de autorização para avaliar as escolas podem deteriorar, podem não implantar, podem ter dificuldades e podem não ser as escolas adequadas para a formação dos estudantes, mesmo que tenham sido bem aprovadas, mesmo que tenham sido autorizadas com critérios. Então, não existe também um sistema objetivo e que garanta, né, que a escola é uma escola de bom padrão e em padrões internacionais. Outro fator que preocupa o CFM é o corpo docente. Segundo o Braga, não é exigido que novos cursos ofereçam professores médicos. Ele denuncia que há escolas onde profissionais nutricionistas, fisioterapeutas, biólogos e até veterinários dão aula no curso de medicina. A entidade sugere a implantação de avaliações no 2º, 4º e 6º ano de formação. Então, esse exame seriado é o que a gente acha que deve ser feito e que a faculdade que não conseguiu aprovar um percentual razoável, vamos dizer, 70% dos alunos, 80% dos alunos, que essa faculdade seja, primeiro, proibida de ampliar vagas, depois proibida de admitir novos alunos e por último, ser descredenciada. De acordo com o CFM, mais de 6 mil vagas em cursos de medicina foram abertas nos últimos 5 anos no Brasil, 96% delas na rede privada de ensino. Procurada, a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior preferiu não se manifestar. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h29. Goiás registrou 39 casos confirmados de malária e uma morte em 2023, segundo dados informados pela Secretaria de Estado da Saúde nesse domingo. A morte pela doença foi de uma mulher de 41 anos, que morreu em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, depois de ficar 18 dias internadas no fim do mês de abril. De acordo com a Secretaria, os dados se referem aos casos confirmados até a última terça-feira. Ao todo, 81 casos suspeitos foram notificados em Goiás. No entanto, 42 deles foram descartados. Ainda segundo a Secretaria, apenas 2 dos 39 casos confirmados neste ano se tratam de uma transmissão local em Goiás. Essa grande quantidade de casos tem preocupado a pasta, que tem feito o monitoramento da doença para que o número de confirmações não aumente ainda mais. Por isso, a Superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, explicou as ações que têm sido realizadas pela Secretaria para o controle da malária. Jornal Verde Vale. Esportes. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h30. Com os terminais focados no escoamento da safra de soja, os operadores do corredor leste de exportação do Porto de Paranaguá carregaram 6.446.773 toneladas de granéis vegetais nos primeiros 4 meses deste ano. O volume é 7,9% superior ao embarcado pelo complexo no mesmo período do ano passado, que foi de 5.975.114 toneladas. No quadrimestre, pelo Corex, foram exportadas 3.035.441 toneladas de soja em grão, 1.466.252 toneladas de farelo de soja, 1.914.439 toneladas de milho e 30.640 toneladas de trigo. Em 2022, no período, os carregamentos totalizaram 3.592.000
313 toneladas de soja em grão, 1.551.553 de farelo, 798.152 de milho e 32.895 de trigo. Apenas no mês de abril houve crescimento de 21,3% no tipo de movimentação em relação ao mesmo mês de 2022. Somente de soja em grão foram carregadas 1.409.056 toneladas, 91,6% a mais que as 735.401 toneladas embarcadas no Corex em abril do ano passado. De farelo de soja foram 353.542 toneladas em abril desse ano, contra 345.570 toneladas em abril de 2022. Para o diretor de operações do Porto de Paraná, Gabriel Vieira, mais que o volume, houve aumento da produtividade nos terminais e operadores do corredor de exportação leste. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h33, bom dia, estamos chegando trazendo informações locais da área policial, Corpo de Bombeiros, né? O que aconteceu neste fim de semana aqui em Nossa Mineiros. Vamos então aos principais destaques, a gente vai para o Corpo de Bombeiros com os principais acontecimentos. Nós tivemos registrado na Antônio Carlos Paniago, no setor Costa Neri, um atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito. Foi carro e moto envolvendo um veículo Gol e uma moto Fan, ocasionando uma vítima, um jovem de aproximadamente 37 anos, que era o condutor da moto. Encontrava-se consciente, queixava-se de muita dor, apresentava ferimento e um corte contuso na perna esquerda e também algumas escoriações. Diante do fato, foi feita a estabilização e imobilização e transporte para a UPA de nossa cidade. Um pouco mais tarde, na Avenida Hino Resende, no setor Coacal 3, atendimento à ocorrência também de acidente de trânsito, desta vez uma queda de moto, onde envolveu uma Yamaha Lander, ocasionando uma vítima, um senhor de aproximadamente 56 anos de idade. Ele encontrava-se consciente, queixava-se de muita dor e apresentava uma suspeita de fratura na perna direita e um corte também no tornozelo. Foi realizados procedimentos de mobilização e transporte para a unidade de pronto atendimento. Ainda neste fim de semana, também tivemos uma equipe de resgate acionada na GO 341, região do Morro Vermelho, zona rural. Atendimento à ocorrência de acidente de trânsito, uma saída de pista com capotamento. No local, deparou com duas pessoas do sexo masculino que disseram que se encontravam no veículo, mas recusaram atendimento. E deparou ainda com duas vítimas do sexo feminino, ainda dentro do carro, 28 e 27 anos, uma com ferimento na cabeça e ambas reclamavam de dores na coluna e também no tórax. Foram transportadas aqui. Vale ressaltar ainda que um pouco mais cedo, por volta das 7h45, também na GO 341, foram acionados para uma outra ocorrência, saída de pista, onde transportou duas vítimas do sexo masculino que apresentavam ferimentos leves. Então foram dois atendimentos no mesmo local, próximo ali, com diferença de 1 hora para o outro. Então fiquem atentos aí na GO 341, principalmente em curvas nestas regiões aí, para evitar as tais saídas de pistas. Ainda tivemos também um acidente registrado ali na região do Parque do Cedro. Esse não foi acionado o Corpo de Bombeiros, então a gente acredita que teve apenas danos materiais. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Bora lá então para as ocorrências policiais deste fim de semana, muitas registradas principalmente no Parque de Exposição, mas ocorrências de furto de aparelho celular. Daqui a pouquinho a gente fala a respeito desta situação. Tivemos por aqui uma ameaça, onde a polícia civil foi acionada pela vítima, relatando que dias atrás ela teria sido procurada por vendedores ambulantes, de lençóis. Na ocasião, teriam ofertado à vítima 9 lençóis por um valor de R$1.400. Ela então pegou esses tais lençóis para vender. Não conseguiu vender todos os lençóis e ela queria fazer a devolução, que não foi aceito aí por tais vendedores. E além de tudo, de acordo com ela, um deles começou a fazer ameaças, enviando fotos de armas e também de vídeos de violência. Segundo a vítima, já teria informado aos autores que não tem como pagar e quer devolver os objetos. Então ela procurou a delegacia de polícia para resolver tal situação. Ainda tivemos uma outra de estelionato.
Por meio de terceiros e também informações, uma pessoa estaria utilizando, né, o perfil profissional da rede social Facebook para se passar aí pela vítima e tentando dar golpes. Ela procurou a polícia para registrar também esse boletim de ocorrência. Ainda tivemos alguns, né? Daqui a pouquinho eu vou fazer aí um ajuntamento dessas ocorrências lá do Parque de Exposição para falar em uma só, todas o mesmo modo operandi, né? Da polícia foram registradas essas. Tivemos também uma violência psicológica contra a mulher. Relata a vítima que ela teve uma união estável aí com o indivíduo por 18 anos. Está separada há 2 anos. E desde a separação, o indivíduo a persegue, né? Não a deixa ter outros relacionamentos, né? E que por várias vezes ele passa na porta de sua casa e se sente amedrontada aí com tal comportamento. Por volta das 17h30, ela foi até um local de trabalho do amigo, sendo que por volta das 19h, o indivíduo mandou mensagem em seu celular, perguntando aí se ela estava com ele e tudo mais. Ela resolveu ignorá-lo, né? E posteriormente, o indivíduo foi até o local lá e começou uma briga, enfim. O indivíduo também retornou posteriormente, quando o comércio estava fechado, ainda quebrou uma vidraça lá posteriormente. Ela registrou um boletim de ocorrência. Ele ainda fez ameaças contra o proprietário do estabelecimento. Tivemos também um furto aí de uma bolsa. Foi na rua Ribeirão Alegre, ali no loteamento Betel, onde 6 bolas de pênalti, né, marca pênalti, foram levadas aí deste local. Se ausentou aí para o almoço. Ao retornar, deparou aí com a porta do vestiário masculino arrombada e sentiu falta aí dessas bolas que estavam lá guardadas. Ainda tivemos uma injúria, ameaça e furto registrado, onde compareceu a delegacia de polícia. A vítima, ela comunicando né, que teve aí um furto de R$ 1.700 de dentro aí do seu alojamento. E ela procurou a delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência. Ainda tivemos uma outra registrada como furto também. Esse daqui foi o seguinte: o cidadão, ele anunciou a venda do seu PlayStation 4 na OLX. Né? Não foi no Facebook, não, foi no outro, pior um pouco. E uma pessoa entrou em contato pelo telefone, tem aqui o número e tal, se identificando, né? Falou o nome aqui para comprar o produto e revender. Marcaram uma visita na casa aí da vítima para que o cliente, né, verificasse aí se o aparelho, o videogame estava funcionando, né, direitinho. Ele chegou por volta das 15h50, interessou aí pelo aparelho e avisou, né, para ele que se ele fizesse o pagamento combinado, né, de R$2.000, entregaria aí o tal, né, videogame. O rapaz que foi lá comprar pediu à vítima que pegasse, né, uma sacola para levar o produto. Ele foi até a cozinha para pegar a sacola. Quando voltou, cadê? Né, o cliente já tinha dado no pé, levado aí o PlayStation com ele. No mesmo momento, o camarada já bloqueou a vítima no aplicativo e a vítima acrescenta que a pessoa que levou aí o PS4, né, tinha 1,90 de altura, pele parda, cabelo crespo, com corte estilo degradê, né? Enfim, depois começou a anunciar o produto sendo vendido também nas redes sociais. Tá fácil aí de localizar o camarada, né? Só levar aí alguns dados lá pra Polícia Civil e logo, né, a casinha desse aí cai também. Estelionato. A vítima realizou a compra em um site, achando se tratar, né, de um site famoso de venda de passagens aéreas. Após confirmar o pagamento, não recebeu nenhum retorno aí por e-mail ou celular. Desconfiou que se tratava de um golpe, ainda assim entrou em contato com a empresa, né, e confirmou se tratar de um site, né, parecido com o deles, com os mesmos dados, porém falso. Foi até o site 123 Milhas, não reconheceu a compra e nem o pagamento. Sendo assim, ela caiu num golpe, solicitou ao banco o estorno do Pix, né, que foi feito há 30 minutos, porém não retornaram. Dessa forma, não vê outro meio a não ser vias judiciais,
né? Foi buscar aí uma troca de milhas no site e acabou entrando em um site falso, que mais acontece. E a gente diz aí, os sites são bem parecidos mesmo, tá? Tem que ficar bem atento a essas questões aí. Também tivemos um outro furto registrado. A vítima diz o seguinte, que ela, no dia 5 de maio, foi para casa por volta de 22 horas, e ao chegar, né, notou que alguns pertences, sendo notebook, Lenovo, a mochila, equipamentos que utiliza na faculdade, tinham sido levados a ele. Então ele registrou esse boletim de ocorrência. Um outro estelionato, a vítima afirma que o filho, né, achou um vendedor de contas de um jogo chamado Free Fire no Instagram. O perfil aí do vendedor tinha 28 mil seguidores, o que levou a acreditar que seria um vendedor confiável. Então pediu para pagar para ele, efetuou o Pix, né, já que deixa a mesada dele com ele, né? Falou, não, vou usar a sua mesada então, beleza. Fez o Pix e após fazer o Pix no valor de R$60, o vendedor veio com a história que teria mais uma taxa, né, de R$100. Enfim, foi levando aí na conversa e o resultado é que o Free Fire não foi pro celular aí do garoto e acabou R$160 perdido também. Esse foi embora. Esse foi embora, viu? Compareceu aí na delegacia a vítima, ela dizendo o seguinte, ela notificou um crime de furto de veículo. Esse daqui, o camarada, ele saiu para vir aqui para a cidade de Mineiros, ele saiu com 4 pessoas, na companhia de 4 pessoas com destino à cidade de Mineiros, veio lá de Jataí, para vir aqui pro show aqui em Mineiros, que estava acontecendo. Vieram num veículo Golf e também num veículo Bora. O veículo Bora era conduzido por um amigo dele, né? E outras 3 rapazes. Ele fala que não conhecia os outros 3 rapazes, só conhecia o motorista do tal Bora. Beleza. Em um determinado momento ele foi ao banheiro e notou que a chave não estava no bolso dele. Ele falou, uai, mas cadê a chave? Será que eu perdi? E começou a procurar essa chave, aí ligou pro companheiro. A chave do carro. Do Golf aqui no caso. Ligou pro companheiro, não achava o companheiro de jeito nenhum, falava, vou lá no estacionamento, talvez eu deixei cair lá perto. A hora que ele chegou no estacionamento, cadê o carro dele? O Golf. Eita. Não aí tava que o desespero no lugar. tomou conta mesmo. Aí ele falou, não, vou. Aí olhou do lado onde o companheiro tinha estacionado, cadê o carro do companheiro? Falou, mas não é possível. E liga pra esse amigo pra informar que o carro dos dois tinha sido furtado e o amigo não atende. E aí ele, como diz o ditado, cheirou na corda e percebeu que na realidade o tal amigo, né, não era tão amigo e poderia ter levado o carro dele. Ele entrou em contato com alguns conhecidos, né, alguém que conhece alguém. Um policial acabou checando no sistema e viu que o carro dele tinha passado em um como é que fala aquela radar? Um radar, né, na estrada já no Mato Grosso. Meu Deus, então, já tava era longe. Lá tava era longe. Aí então ele pegou um Uber, voltou aí para a cidade de Jataí e lá ele registrou esse boletim de ocorrência aí desse furto desse veículo. Deixa eu ver se eu tenho a placa. É um veículo Golf GT 2.0, placa JHY0604. Então foram levados aí possivelmente pelo tal amigo. Então foram registrado esta ocorrência, tá? Também tivemos mais furtos, né? Esse daqui eu vou puxar pra gente falar o restante, tá? A vítima diz que estava aí num show, né? Quando se ausentou por um momento para ir ao banheiro e ao voltar para o local onde estava, a bolsa já não estava onde ela deixou. Apenas o par de botas que havia deixado junto. Sinalizou para a equipe de segurança do evento, onde um dos seguranças auxiliou na busca, porém não encontrou. Tentou ligar para o celular, mas também não teve êxito. O aparelho aparentemente já encontrava-se desligado, né? Então, ela registrou esse boletim de ocorrência. Ela foi num show, né? Lotadíssimo de gente, deixou a bolsa e a bota, um vigiando o outro. E nesse caso... Não tinha ninguém olhando? A bota não fez o serviço direito e deixou que alguém levasse a bolsa. Tava a bota vigiando a bolsa e a bolsa vigiando a bota. Justamente. E aí ao retornar... E ninguém vigiando as duas? Ninguém vigiando as duas. Tá. Possivelmente não, porque levaram, né? E deixou esse prejuízo. Bom,
Baseado nisso, nós temos aqui até agora, porque a maioria das pessoas deve procurar a delegacia de polícia hoje para registrar furto, mas eu contei de ocorrências registradas virtualmente 8 aparelhos celulares. 8, eu disse, aparelhos celulares furtados durante shows realizados aqui em Mineiros. E shows com um público enorme. As pessoas ainda não, né, têm consciência de que ali não tem só amigos, só conhecidos. Você vai ali com uma rodinha de 6 amigos, você acha que você está seguro. Mas com o volume de pessoas, há pessoas esbarrando a todo momento, constantemente, né? E as pessoas têm a mania de colocar o celular no bolso traseiro. E aí, minha querida, na hora que você nota, já era. E foi o que aconteceu na maioria dos casos aqui. Inclusive, eu quero até fazer essa anotação aqui, a gente contabilizar aqui 8 ocorrências de furto somente nesse fim de semana. Amanhã vão surgir mais ocorrências. Deve surgir. Vamos fazer uma conta aqui, trazer amanhã quantas ocorrências de furto de celulares que foram registradas, porque foram vários shows que aconteceram aí. Sim, durante todo o período aqui, né? Teve furto de celular. Nesse fim de semana, né? Então, a gente não sabe qual show que aconteceu, mas com certeza vão ter... Foram em todos. Todos, né? Todos os shows. Os dias estão aqui e todos os shows teve sim furto de aparelhos celulares. E assim, o que a gente observa é que esses furtos, eles acontecem assim no Brasil inteiro. A gente vê notícias de grandes eventos, grandes shows, que quadrilhas roubam pessoal especializado, centenas de aparelhos somente em um único show. Eles vêm para esses shows e aí começam a andar. E eles andam parecendo um trenzinho, né? Todo mundo atrás do outro, esbarrando. É uma quadrilha, né? Eles têm um modus operandi, a gente já viu isso em diversos shows de grande proporção, como acontece no Vila Mix, acontece no Caldas Country em Goiânia, a gente posteriormente pela imprensa acompanha. Eles inclusive usam tipo um colete por baixo da roupa, né? E só tem ali aquele espaço, bolsinhos, né? Internos, são vários, né? Onde ele vai só colocando os celulares, né? Ali fica por baixo de uma blusa, de uma outra blusa, que não fique visível. Mas assim, quando eles não enchem aquela coleção, aquele colete todo, eles não voltam pra base. Exatamente. É um negócio de quadrilha mesmo, não tem nada de amador nisso aí, não. Eles não vão a esses shows por acaso. Eles não roubam por uma ocasião, por uma oportunidade ali que eles, eu vi esse celular aqui dando bobeira, eu vou furtar. E ele não. Eles vão lá pra isso. Eles compram esses ingressos e existe toda uma organização, né? São gangues ali que adquirem ingressos somente para fazer esses arrastões nesses grandes eventos. Então, acho que vale esse alerta, né? Eu, por exemplo, assim, conheço pessoas muito próximas de mim que já tiveram celular furtado em shows e dentro de bolsas ainda. Sim, nós tivemos bolsas que foram abertas. Não é só no bolso de trás da calça. E a pessoa nem sentiu. Exato. Tá aqui um relato de uma vítima aqui que ela falou, a minha bolsa, eu não senti mexer nessa bolsa. Nossa, é muito comum, assim, é assustador mesmo, porque você pensa, não, eu vou levar minha bolsa ali, né? Vou pôr ela aqui na frente aqui, mas você nem vê na hora que a pessoa te aborda, né? Aquele criminoso ele te aborda, você nem percebe, você nem fica sabendo. Então, realmente tem que tomar muito cuidado. E teremos mais festas e mais shows aqui na cidade de Mineiros nos próximos meses aí, então bastante atenção. 7h50, vamos girar. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Bora lá, né, pro 996-236881, o único que você consegue falar aqui no nosso programa, tá? O pessoal tá dizendo aqui que tem um vazamento de água entrando ali no bairro Perobeiras. Deixa eu já mandar aqui para pessoal lá do SAAI, né, para poder tá dando uma olhada nessa situação aí também, né, ali no Jardim das Perobeiras. Na rua Maria Eulália, tá? Então o pessoal tá dizendo que tem um vazamento por ali. Também nós temos aqui, bom dia, Jota, precisamos de policiamento no aeroporto, tem muita bagunça toda madrugada, cavalo de pau, som muito alto e tá uma complicação ali, sempre foi, né? Um ponto crítico aqui em Nossa Mineiros, viu? Na região ali do aeroporto. Tem um cano quebrado também na rua 7 de setembro, ali no Divino Espírito Santo, também já tô enviando aqui para o pessoal do SAAI para dar uma olhada por lá. O pessoal tá dizendo o seguinte, né? Vamos procurar aqui mais uma vez, né? A direção aí da UEG para saber o que está acontecendo. Nós temos recebido aqui diversas pessoas com medo
aí dos cursos serem fechados aqui. Vamos saber como é que tá essa... Tá esse burburinho, né? Tá rolando aí. E a gente tem sempre, então, que verificar, né? Hoje à noite, né, nós teremos o programa Verde Vale Recebe. Ele é específico para nós falarmos com o prefeito e também com o Sérgio, que é o superintendente aí do trânsito aqui em Mineiros, da SMT. Nós vamos falar sobre o trânsito de Mineiros a partir das 19 horas, mas eu já me comprometo também com os nossos ouvintes abrir aí um parênteses para nós falarmos com o prefeito, já que vamos entrevistá-lo, a respeito dessa questão da UEG aqui em Mineiros, que aí a gente tem uma posição definitiva. Exatamente, hoje você vai estar entrevistando aí o prefeito Serginho para falar principalmente de trânsito, a partir das 7 horas, a gente já às 7 da noite, convidando aí os ouvintes que gostam desse tema, um tema bastante polêmico, para poder participar e ouvir também. O cidadão aqui, Wesley, ele fez uma transferência de um Pix errado. Ele está perguntando aí se tem como divulgar. Olha, você tem que fazer um registro da ocorrência, né, desse fato aí, procurar a pessoa para tentar, né, ver se ela devolve. Se não devolver, você faz o registro e ele vai ser obrigado a devolver posteriormente. Troca de lâmpada na Rua Santa Luzia, quadra 2, lote 17, Parque São José, né? Sempre estamos pedindo e até agora a troca não foi realizada. Também o pessoal está dizendo o seguinte: não está pegando lixo aqui na minha casa, né? Moro no Perobeira, na Rua Maria Eulália de Souza. O pessoal então está cobrando essa coleta de lixo por lá. Limpeza de lotes, Mato Alto no Almerinda de Resende, a coisa tá feia, pedindo aí aos proprietários, principalmente para que façam essa limpeza aí dos lotes, né? E procurar também a prefeitura para acionar os loteadores, para que os loteadores acionem mais uma vez aí aos loteadores para que, né, possam então registrar e fazer essa limpeza aí também, tá? Eu não consegui encontrar ainda, né, o tal do telefone da Imobiliária Rei, né? O pessoal tá dizendo que não tá conseguindo contato com eles aí, né? Para pagar, acho enfim. Que é Rio Verde, né? Rio Verde, né? É o loteamento Solar Betel, né? Então o pessoal não tá conseguindo aí. Caso alguém tenha e quiser passar pra gente, né? Então manda aí, porque a gente, pessoal, pelos meios ali que eles têm, já não consegue mais falar com a tal imobiliária. Quem mandou áudio, infelizmente, não dá aí pra gente ler, né? Valeu. Um abraço aí, obrigado pelo carinho, né? Pela sintonia com a gente aqui no nosso programa 7h54. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Reforço o convite aí mais uma vez, senhor Wesley. Pois queremos convidar a todos, né, para que estejam conosco. É um assunto muito pertinente aqui no nosso quadro A Voz do Cidadão. O pessoal tem falado muito, né? Isso é recorrente sobre a questão do trânsito em Mineiros, muitas indagações, muitas dúvidas com relação aí às rotatórias, à implantação aí de semáforos, enfim, né? A chamada mobilidade urbana, e a gente sabe que todos têm preocupação com relação a isso, graças ao alto índice de acidentes que nós temos aqui na nossa cidade. Então resolvemos convidar, e o prefeito aceitou. A Leomar vai estar conosco hoje a partir das 7 da noite, assim bem como o Serginho, que é aí da SMT, o superintendente de trânsito aqui em Mineiros, e a gente vai falar de todos esses detalhes que são recorrentes aqui no programa, no quadro A Voz do Cidadão. E a gente convida você para estar participando conosco, fazendo a sua indagação, aproveitar para você tirar todas as suas dúvidas e também fazer as suas sugestões, que a gente vai entregar então aos responsáveis pelo trânsito aqui em Mineiros. Eu espero por você a partir das 19 horas. Verde Vale Recebe hoje, falando então sobre trânsito. A todos uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui conosco. O nosso programa Jornal Verde Vale volta amanhã a partir das 6:30 da manhã. Bom dia, Daliana Oliveira. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia, Wesley. Bom dia para você também que está aí do outro lado, sempre nos fazendo companhia, mandando aí a sua participação, que é muito importante aqui no nosso programa, no quadro A Voz do Cidadão. Agora 7h55, a gente está indo nessa, e amanhã a gente está de volta, se assim Deus nos permitir. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado, né, pelo carinho, pela sintonia aí com a gente aqui no nosso programa. O pessoal tá mandando aqui o número da Imobiliária Rei pra gente, né? É o 64-2101-0800. 64-2101-0800 é o telefone aí, os quais eles passaram pra gente, para que o pessoal entre em contato aí com a imobiliária, tá? 64-2101-0800.
Agora 7h56, bom dia, um abraço e fiquem todos com Deus. Tchau, gente. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.